convite da Escola de Extensão da Universidade de Passo Fundo, a UPF, eu, professora Cláudia Petri, professora de Agroecologia e Paisagismo da Agronomia da UPF e do PPG Agro e do PPG Ciambi, estou aqui, justamente para falar da importância dos jardins e das mini-hortas urbanas, principalmente nesse tempo de pandemia que a gente viu como elas são fundamentais na nossa vida. Nós estamos aqui no meio de uma sacada e eu estou tentando falar sobre a importância da gente planejar esse verde perto da gente. O som de uma sacada tem carros, você vê caminhão, escuta passarinhos. Mas é possível a gente ver quanta coisa é possível ter no entorno da gente numa sacada. A gente pode ver então ao redor da gente as plantas. E no nosso caso, de uma grande diversidade, porque a gente pensa sempre em valorizar a questão dos polinizadores. Até abelhas, a gente tem uma caixa de abelhas deslocada para um local adequado para elas, né? Mas no momento correto. Então, quando a gente trabalha com plantas, né, no caso de sacada, é muito sol, a exposição ao sol é muito grande. No verão houve uma necessidade muito grande de irrigação e agora no inverno, em alguns momentos até de proteger da geada. Então às vezes toda essa questão a gente cai na questão do planejamento, o conhecimento, o que é melhor plantar e as técnicas que eu devo utilizar. Mas antes de tudo, a gente precisa ter muita motivação e é isso que a gente quer conversar e convidar vocês para participarem. O mini jardim, o jardim e a mini horta, eles podem ser horizontais, mas eles estarem numa sacada mais sombreada. Eles podem também estarem num local protegidos com uma trepadeira, como aqui que a gente tem. Eu posso estar do lado de uma citronela que me ajuda a diminuir também o mosquito da dengue. São detalhes. A partir do momento que eu digo que é possível eu existir com as plantas e as plantas existirem comigo, a gente começa a abrir a paleta de opções de plantas perto da gente, na nossa casa. O planejamento do jardim, ele já começa pelos espaços maiores e quem vai ocupar o teto, que seriam as árvores. Aí o planejamento ele tem que ser criterioso e a longo prazo, porque uma árvore a gente gostaria que ela ficasse para gerações futuras. Então não é o mesmo nível de detalhamento da espécie que vai durar apenas alguns meses no meu vaso. Então o carinho tem que ser maior ainda quando o jardim ele é para toda a vida. Ele vai ter frutíferas, ele vai ter árvores para sombra, ornamentais. Às vezes uma vai ter que conviver com uma trepadeira, que nem um jasmim branco. Às vezes a gente tem que abdicar e cortar uma árvore que não deu certo. Mas planejamento, como é que a gente planeja? Legal, vamos aprender? Quando a gente pensa em plantas perto da gente, normalmente vem aquelas que a gente conhece. E aí a gente acaba perdendo uma grande oportunidade de trabalhar com espécies que seriam adequadas, adaptadas a gente, mas a gente não conhece, né? Por pura falta de convívio. Quanto mais a gente conhecer espécies, a gente vê que é possível às vezes incorporar punks, né? Como o próprio quebra-pedra e o espinafrezinho mexicano, ou o basilique aqui, que está sofrido do inverno. Mas eu posso também colher amoras na sacada. E eu posso, ao longe, avistar a minha fotinha e um pau-ferro. E tudo isso acaba nos permitindo, então, aqui é um pingo douro, que as pessoas subestimam o tamanho que ele pode ficar. Então ele tem mais de 7 metros de altura. Por quê? Porque a gente sempre tem que ter o conhecimento da planta e poder saber usar ela no espaço de forma adequada. Então, conhecimento, tempo e espaço é o que a gente mais precisa para fazer jardim e agricultura urbana. Mini horta é um dos aspectos da agricultura urbana. Um dos exemplos que a gente pode ter muito perto da gente são os bonsais. Aqui é um bonsai de araçá com uma azaleia. E tem também o pelo de porco, que é uma espécie nativa nossa e que eu sempre mantenho algumas nativas para indicar quando falta água. São os primeiros que me dizem essa necessidade. Isso também é um grande atributo do bom
agricultor, do bom jardineiro urbano, a percepção. Não tanto o dedo verde, mas o olho verde. A mini horta, ela é tão possível até dentro de um vaso. Nós temos aqui no mínimo 5 espécies. Nós temos o almeirão, a gente tem a beterraba, temos a rúcula, nós temos a erva de galinha, nós temos também o quebra-pedra. E o que a gente pode fazer de tudo isso? Quanto mais diversidade, menor as plantas ficarão. Mas eu posso também ir colhendo. Conforme eu for consumindo, eu posso ir colhendo apenas algumas folhas. Então não tem desculpa para a gente não ter hortas ou mini hortas perto da gente. Mas a questão sempre é essa: conhecimento sobre o que a gente vai fazer e a motivação para fazer. E o muro verde, que é a questão da verticalização, ele também pode ser feito em qualquer espaço. Eu deixei este aqui propositalmente porque ele está protegido da geada, e aí tem bromélias, orquídeas e samambaias, que elas amam, né? Mas se a gente vê, toda a estrutura, ou ela pode ser instalada, ou ela tá solta aqui dentro, que é uma orquídea, né? Então, depende justamente da criatividade e do reaproveitamento de estruturas que a gente às vezes já tem em casa e que ajusta com os recipientes e com as espécies adequadas. Aí fica perfeito. Então, quando a gente tem gengibre dentro do vaso, e agora acabou a estação do gengibre, a gente tem já que fazer a colheita do gengibre. Então, mesmo pequenos apartamentos, pequenas sacadas, podem ter as geófitas, as que têm bulbo, as cebolas, os gengibres, batata. Tudo que começa a brotar você pode colocar num vaso e você vai acumulando, né? Pode ser composto orgânico, palha, folhas secas, que aqui tem pra caramba folha seca. E aí você vai poder colher depois o teu próprio rizoma, né? Tem que pensar que mesmo que a gente tenha um jardim maior, com um cachorro, a gente tem muitas vezes a necessidade de cultivar em vaso ou vertical, porque eles fazem uma bagunça, né? Eles precisam viver e mexem em tudo. Então, o vaso ele acaba sendo sempre esse recurso muito importante para um jardim que convive com vários animais. Então, o mais importante é a gente racionalizar o recurso que tem na própria casa, na própria unidade familiar, seja um pequeno apartamento, seja uma casa, seja um lote grande, um lote urbano grande. A gente tem água, a gente tem solo, a gente tem resíduo de lixo orgânico que a gente pode transformar em compostagem, a gente já tem plantas nativas e a questão das hortaliças é muito fácil de adquirir em agropecuárias as mudas. E depois você começa a fazer as mudas das que você quer. Então, o recipiente a gente pode utilizar reciclado dentro. Vocês viram aqui até latas de tinta da última pintura. Bem, é do nosso interesse. É do interesse de cada um, a motivação para cada um, com pouco recurso. Quanto mais recurso comprar, ok, mas dá para a gente começar. Sempre. Com o que a gente tem, a gente pode começar. E esse é o grande convite que a gente faz para vocês. Né, para virem participar então desse encontro, né, dos jardins e mini hortas urbanas, né, planejando, construindo o paraíso em casa.